Então não dá para querer ganhar dinheiro sendo ministro da Suprema Corte, não dá para querer ser amigo de todo mundo sendo ministro da Suprema Corte, não dá para querer ser ator político e dar opinião sobre tudo sendo ministro da Suprema Corte, não dá para querer buscar aplausos em Harvard ou na Universidade de Cambridge, não dá sendo ministro da Suprema Corte, porque a sua fala tem um peso que pode ser levada a contaminar julgamentos e causa inquietação social. E você é para pacificar a sociedade, não o contrário. Não é difícil de entender isso. Eu estou posando aqui de mestre dos magos, dando conselho para ministro da Suprema Corte. Eu me sinto patético nessa função, Ledo. Mas é a situação que nós estamos hoje no Brasil. É a situação que estamos vivendo. E é estranho porque essa eleição do presidente do Senado, ela por 2 vezes seguidas, no Alcolumbre e no caso do Rodrigo Pacheco, ela soou esquisito, porque parecia uma coisa e virou outra, né? Eu não sei se sobe a cabeça o poder, se o ego cresce, se tem alguma coisa a ver com isso, ou se é caráter mesmo, não sei o que é. Mas que é estranho, né? Porque eles, quando se elegem, têm um discurso, e quando assumem, o discurso muda, a posição muda. É triste isso. Bem lembrado. Né? No caso da eleição do Davi, eu conversei com ele antes dele, quando ele estava decidindo ser candidato, eu fiquei entusiasmado. Falei, pô, o cara novo, vai lá, vai peitar o Renan Calheiros, que legal e tal. E depois foi o que foi. Não foi legal. O Davi Alcolumbre, pessoalmente, ele é um cara muito bacana, viu? Te abraça e tal, um cara de boa conversa, uma beleza. Mas ele, como presidente do Senado, depois eu não sei o que aconteceu, ele perdeu a mão. Aí, Leda, é aquele que a gente não sabe se a pessoa se revela ou se perde. Se perde. Né? É uma boa claro dúvida que um presidente, essa, é uma boa dúvida. É uma boa dúvida. Isso. Um presidente de uma casa, tanto a Câmara como o Senado, a função dele é bem inglória, tá? Você pensa o seguinte, nós somos 200 milhões de habitantes. Na Câmara é um filtro que está ali 500 caras. Aqueles caras, alguma coisa diferente ele tem. Alguma coisa ele tem. Mané ele não é, tá? O mais mané que eu conheço lá sou eu. Mané ali é outro. No Senado, mais ainda, um filtro enorme. Então, ele muitas vezes tem que abrir mão de posições dele para domar esse pessoal, jogar em nome de grupos ou da casa para o trabalho ir tocando. Mas há uma banda de trabalho para isso, há uma banda de postura, né? Há um limitezinho ali que você vai trabalhar, manter a coisa e entregar resultado. E a gente viu coisas muito ruins nesses 2 mandatos, né? O Rodrigo Pacheco muito menos espalhafatoso que o Davi Alcolumbre, mas não faz o que tem que fazer. Fala bem, é uma beleza. Né? O media training perfeito, grande advogado e tal. Mas, talvez por seu ciclo aí de relacionamentos, talvez por isso, recusa, né? Por ser um grande advogado. Talvez. E, aliás, ele é grande no tamanho, né? Também, inclusive o intimidador, né? Também. Ele é gigante. Gigante, e uma fala uma voz mansa, grave. mas uma fala que não diz nada, né? Às vezes ele faz uma coletiva e eu fico aqui em casa esperando a hora das minhas lives, que é sempre mais tarde, fico assistindo a TV e fico vendo as coletivas dele, ele fala e não diz nada. Se você espremer... Isso, aquelas... não é? Se espremer, sai Platão de pocket, né? Eu fico estarrecido, até porque ele é mineiro, eu sou mineira. Eu gostaria que ele tivesse outra postura, né? Então, acho que isso também pesa na minha avaliação. Mas eu gostaria que ele fosse uma pessoa mais positiva, mais incisiva também. E como é que você acha que está a sua candidatura? Como é que está o Paraná? Porque o Paraná era quem? Era você e Álvaro Dias a disputa? Porque aquele outro, que tem um nome que eu não sei falar direito, Oriovisto, como é que é o nome dele? Oriovisto. Não, esse ainda tem mandato. Esse tem mandato, ele foi eleito na última eleição. O Álvaro que está renovando, né? Isso. Seria a renovação da vaga do Álvaro Dias. O Álvaro, claro, né? Ele ainda não se declarou, tá? Até nessa rodada de entrevista na Jovem Pan, a Jovem Pan informou, então, que ele se recusou aí, porque ele disse que não sabe se é candidato.
que ele não sabe se é candidato a governador, a senador ou a presidente. E ele não quis falar como senador. É uma eleição dura, né? O Senado do Paraná provavelmente é o mais confuso do Brasil hoje. Porque Porque tem o o Álvaro Moro, né? Não se sabe, o Moro já definiu a vida dele? ele também não definiu. Ele não sabe se ele quer ser senador, se ele quer ser deputado ou governador. Como se tudo fosse a mesma coisa, né? Ou seja, ele não sabe o que ele vai fazer. O São coisas Moro é um diferentes. caso muito interessante, né? Eu participei do Direto ao Ponto, no programa do Augusto Nunes, do Moro. E a primeira pergunta que eu fiz a ele foi: dizem que o senhor não vai ser candidato a presidente da República. Você vai ser candidato? Claro, até o final não desistirei. 3 dias depois, isso não valia mais. Ele não era mais candidato a presidente da República, já tinha mudado de partido e tal. Aí depois eu entrevistei, numa entrevista presencial, que ele não aceitou fazer por live, e por acaso consegui cinegrafista, enfim, hoje eu estou no Rio, mas eu moro entre Rio e São Paulo, eu estava em São Paulo, consegui o cinegrafista, ele estava em São Paulo, conseguimos. Fizemos uma entrevista. Ele candidato a senador pelo estado de São Paulo. Aí, Isso. 3 dias depois, ele não tinha mais o domicílio eleitoral e ele me disse que a mulher dele seria candidata a deputada federal. Eu até fiquei de entrevistá-la. Mas também agora eu já não sei se ela é candidata ou não. Vou ter que perguntar tudo de novo. Consta que é Ela é candidata. candidata. E ele é candidato a Ou pode senador? ser Ele já candidato. se declarou Veja, candidato ao Senado? não, ele não sabe ainda. Ele até tá trabalhando, está correndo, fazendo os eventos e tal, como todos os candidatos estão fazendo, mas ele ainda não afirma se ele é candidato ao Senado, ao governo ou a deputado. E só temos, então, E até agora, o você domicílio pré-candidato ao Senado do Paraná, é isso? tem eu, aí tem o ex-chefe da Casa Civil, o Guto Silva, né, e a outra deputada federal, a Aline Deus, também do PROS, também é candidata. Mas você tem esse cenário aí dos caras que não sabem, mas eles estão bem na pesquisa, tanto o Álvaro quanto o Moro, porque eles são conhecidos por 100% das pessoas, né? O Moro está ocupando as manchetes desde 2015, todos os dias. Claro, ele é muito conhecido. O Álvaro Dias, porque disputa a eleição desde 1968. É. Então, ele é uma figura conhecida, tradicional no Paraná, né? Eu venho atrás dos dois, ali trabalhando para crescer, sou menos conhecido do que eles, né? Já tenho o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro, por isso, inclusive, que eu troquei de partido, fui partido do presidente Bolsonaro para a gente fazer essa chapa e tal, mas é o desafio, né? A eleição não é fácil para ninguém, não, é assim mesmo. Tem que ir, e eu estou convicto que estou fazendo, ter tomado a decisão correta, Mas você tinha exatamente por a ter esse reeleição, diagnóstico. você tinha a reeleição como deputado garantida, né? É o que dizem, né? Esses levantamentos, trackings, essas coisas todas sempre me apontavam ali como um dos mais votados no Estado. Mas como eu tenho ali uma visão reformista, inclusive você tem uma PEC gigantesca dessa aqui que a gente está trabalhando, uma série de coisas, o Senado ele te dá um peso maior, é mais voz para você trabalhar isso, né? Porque ele é um poder menos diluído. Ele está ali diluído em 81, enquanto a Câmara em 81 a do 513. 513, é diferente. E então eu acho que o Senado é mais adequado para isso, inclusive também por essa questão do Supremo, acho que é a casa que pesa muito mais, até pela sua prerrogativa, para trabalhar essa situação com o Supremo Tribunal Federal, e é o que eu pretendo fazer, tenho que enfrentar esse tema, tá? Não há dúvida disso, eu não fico confortável nem um pouco com as violações que estão acontecendo no Brasil, não posso ficar, eu mesmo já fui para uma delegacia da Polícia Federal como testemunha e depois acabei investigado, tá? Eu sou suspeito de estar bolando um golpe de Estado no Brasil, porque eu conversava com o Alan dos Santos. Olha só, que crime. Caramba! As conversas, inclusive, eram públicas, estão no YouTube. E é muito humilhante, né? Eu acho que Deus até me colocou nessa experiência para eu me sensibilizar muito mais do que se sensibiliza quem lê pelo jornal, sabe? Você tem uma postura, uma vida correta, eu devolvo o dinheiro todos os meses que fica disponível para o meu gabinete, sou um dos deputados mais econômicos do Brasil e tal, é a minha postura. Aí você senta num banco de uma delegacia e é interrogado por 5 horas por 3 delegados. É ultrajante, tá? É bem ultrajante. E agora eu imagino Imagino. o Alan,
o Mas Daniel, os pelo menos outros na que sua foram presos aí ficha por opinião. na Wikipedia, diz que você é um deputado mais econômico. Pelo menos tem esse dado lá. Já é alguma Pelo coisa, menos porque isso. Wikipedia, o Wikipedia todo porque às aparelhado, vezes tem um não monte de tem coisa lá, nada, que eu né? sou Às fake vezes news. parece outra pessoa. Pelo menos dizem que você é o que mais economizou. Pelo menos isso, pelo Bom, a menos isso. situação do Alan é muito É, complicada por tudo, porque o Alan é jornalista e se referem a ele como blogueiro, não é? sim, É, ele não tem garantia, sigilo de fonte, ele não tem nada, ele é blogueiro. porque ele é blogueiro. É, foi pedir o ministro Alexandre de Moraes tem um, vou chamar de idiosincrasia só para ver se eu não pego um processo, mas em relação ao Daniel Silveira, em relação ao Alan, né? Ele tem os canhões dele Parece, se dirigem com muita força contra esses dois. parece que tem. Ele veio ao Paraná há algumas semanas num seminário sobre direito eleitoral e ele saiu dando declarações que não, eu vou pegar os principais, tem uns que nem hashtag usa, assim, são ameaças, eu vou caçar registro, ou seja, ele está mirando em candidatos. Quando ele fala que vai caçar registro, significa que ele sabe que essa pessoa vai ser candidata, e presume, pelo menos. Presume que porque o cara já tem mandato. Então ele certamente está falando de mim, de outros, de pessoas que ele coloca nesses inquéritos aí, tá? É horroroso isso. Ninguém com honestidade intelectual pode achar isso normal. Não tem como, tá? O Alan dos Santos, o cara tinha um canal no YouTube, colocaram o cara na lista, tentaram colocar o cara na lista da Interpol, o cara procurar, passaram vergonha. A Interpol não aceita esse tipo de trabalho, exatamente para evitar que ela seja um braço internacional de países autoritários. Por isso que essa situação de opinião política e tal, eles não mexem com isso, tem que ser uma coisa muito mais objetiva. O Alan tem uma filha que tem 2 anos ou Eu 3, sei, com eu problema de conheço o saúde. Alan. Eu entrevistei o Alan e Não, conversei com ele sobre é isso. tortura, Até Lélia. antes, eu Estão conheci ele até torturando antes esse da filha rapaz. nascer. Ele Sim. está aqui, ele está nos Estados Unidos e a filha está no Brasil? Eu nunca soube isso direito. A filha está no Brasil, a família Então está no ele não vê a Brasil, família no dele Rio há Grande do mais de dois Sul. anos? Exatamente. A esposa e as filhas. Tem 3 filhos. Uma filhinha de 2, 3 aninhos. Me sensibiliza demais. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, 5 meses aqui. Eu passo a semana longe, já me arrebenta o coração. Eu fico imaginando essa situação. A mãe da menina, a menina com problema de saúde, segurando a barra sem o marido. E a Porque o menina marido tem tinha um canal no problemas, né? YouTube. E todas as Ela fontes teve um de problema. renda dele também estão, né, prejudicadas. Estão prejudicados, tudo É uma bloqueado. situação difícil mesmo. Não pode acontecer, não é para ser assim. A OAB quieta. Acabaram com a OAB, né? A OAB que foi grande em outros momentos da história, se mostrando ali, trabalhando em defesa de garantias e tudo mais. Hoje não é bolsonarista, então mete o pau aí. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!